Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui do efeito dos elementos de liga na formação da perlita. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha o canal, já para deixar um like, dar um comentário nesse vídeo. Se você chegou aqui agora, também se inscreva no canal, ative o sininho e deixa um like que não custa nada e me ajuda bastante. Vamos para a nossa aula? Na última aula, a gente aqui vem estudando aqui o efeito dos elementos de liga, a gente estudou os elementos alfagênicos, os elementos gamagênicos, estudou o efeito do elemento de liga na formação ali da ferrita, e agora a gente vai estudar o efeito de elemento de liga na formação da perlita, lembrando aqui que a perlita é nada mais do que a ferrita, né, mais a cementita, né? Quando eu junto esses dois aqui, eu formo a perlita, né? É uma microestrutura formada ali, um microconstituinte de ferrita mais cementita. Os meus elementos aqui de ligas, que eles estão dissolvidos ali na austenita, né, que eu tenho a minha transformação da austenita para virar ali ferrita mais cementita, eles podem ali atrasar tanto a nucleação quanto o crescimento da perlita, né? Lembra que a transformação de fase que está acontecendo aqui é o quê? Eu tenho a minha austenita que está transformando em ferrita mais cementita. Então, meu elemento de liga, ele atrapalha essa transformação, né? Ele dificulta, ele atrasa esse tipo de transformação. E nesse primeiro gráfico aqui, a gente consegue observar alguns parâmetros aqui que podem influenciar nisso. Aqui, normalmente, aqui nas aulas eu estou utilizando o nióbio, é que o livro de referência ele utiliza o nióbio, não é só porque o nióbio acontece, só com o nióbio que acontece isso, mas é porque ele pega um tipo de elemento, por exemplo, um formador de carboneto, para ver como que acontece esse tipo de dinâmica aqui quando eu estou adicionando um elemento de liga. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma curva com a temperatura aqui onde está acontecendo o meu processo de início de transformação e o tempo aqui onde está acontecendo essa transformação. Eu tenho dois casos aqui, um caso com uma austenitização a 900 graus Celsius e outro caso de uma austenitização a 1350 graus Celsius. Na última aula, a gente até chegou a comentar um pouquinho sobre a influência ali da temperatura de austenitização, principalmente no caso do nióbio. Por quê? O nióbio, aqui, ele dissolve um pouquinho na ferrita, né? Não muito, mas ele é um elemento que ele consegue se dissolver na ferrita. E se eu faço uma austenitização em temperaturas mais elevadas, significa que eu consigo solubilizar melhor o nióbio ali na minha austenita. Eu consigo ali dissolver esse nióbio ali dentro da minha estrutura da austenita. E aqui a gente consegue observar a diferença nisso. Por exemplo, eu tive aqui uma temperatura de austenitização a 900 graus Celsius. E nisso, a gente está vendo aqui que o efeito do nióbio no início da minha transformação não foi considerável, porque se eu estou aqui a 600 graus Celsius, o tempo foi praticamente o mesmo, né? Eu não tive uma diferença considerável no início da transformação. Mas já no caso aqui, onde eu tive uma austenitização a 1350 graus Celsius, o meu aço, que ele estava com o nióbio embutido nele, o início da transformação, por exemplo, a 600 graus Celsius, na minha precipitação ali, na minha transformação para formar a perlita, no caso só do carbono, que foi austenitizado a 1350 graus Celsius, eu demorei 8 segundos para começar a formar a perlita. No caso do carbono com nióbio, no ferro carbono com nióbio, eu demorei aqui praticamente, aqui está 10 a 2 é 100, deve ser praticamente 90 segundos para começar a formar a perlita. Ou seja, eu tive 90 segundos para começar a ter ali o início da transformação perlítica, né? Então, eu estou vendo ali qual é a influência do meu elemento de liga ali para um elemento qual eu tive uma solubilização considerável. Mas mesmo com o carbono, a gente está vendo que a temperatura de austenitização ele fez influência. Por quê? Porque eu tive um aço ao carbono aqui, austenitizado a 900, e um aço ao carbono austenitizado a 1350. E só de eu ter austenitizado em temperaturas diferentes, eu tive ali um início de transformação tardia. Isso por quê? Porque com um aumento ali da minha temperatura de austenitização, eu tive um aumento ali do tamanho de grão e eu tive ali um retardamento exatamente ali da transformação da minha perlita. Então, basicamente, o que aconteceu foi aqui, eu tive um aumento do tamanho de grão e, por conta disso, ali eu tive um retardo da minha transformação da perlita. E por que isso é importante em tratamentos térmicos, até de uma maneira geral, a influência dos meus elementos de liga, que a gente já vai começar a ver agora e a gente vai ter uma aula só para falar um pouquinho mais disso. Se eu estou saindo de uma transformação de austenita para ferrita mais cementita, que é a minha perlita, e eu estou tendo dificuldade para ter essa transformação, tá lenta essa transformação, eu vou ter mais possibilidade, por exemplo, da formação de uma fase metaestável, que é a martensita. Né, se eu estou transformando ali no resfriamento contínuo. E a gente consegue observar isso nesse gráfico. Por exemplo, eu tenho uma curva de temperabilidade da minha dureza Vickers,
e a distância da extremidade resfriada. Então, o que é isso? Numa estrutura aqui que eu tinha nióbio, por exemplo, né, que foi acidentizada a 1350 graus Celsius, esse segundo caso aqui, vou até limpar um pouquinho isso aqui para não ficar tão sujo. Nesse segundo caso aqui, ó, que eu tinha o nióbio, o que aconteceu aqui? Eu consegui ter uma dureza Vickers para extremidades maiores ali da minha peça. Então, eu tive uma maior temperabilidade quando eu adicionei ali o meu elemento de liga. Por quê? Porque a minha transformação de ferrita, de austenita para ferrita mais sementita, ela foi retardada. Eu tive uma dificuldade dessa transformação. Aqui, por exemplo, a 500 graus Celsius, do 500 graus, perdão, eu tive uma dureza de 500 Vickers aqui, ó, aproximadamente 1,2 centímetros, e quando eu tive uma estrutura aqui com o nióbio, com um pouquinho só de nióbio, quase 2 centímetros que eu aumentei ali a temperabilidade da minha estrutura. E aqui, isso não é uma coisa que a gente observa só para o nióbio, né? Quando eu estou adicionando, por exemplo, outros tipos de elementos de liga, a gente está vendo aqui o efeito deles na temperabilidade. A gente tem o carbono, o molibdênio, o cromo, o manganês, que são elementos que eles tendem ali a aumentar bem a temperabilidade do meu ácido, né? O cromo, o manganês, o molibdênio, eles são muito utilizados, inclusive, para essa finalidade. A gente está vendo aqui que eu estou tendo um aumento do diâmetro crítico ideal. O diâmetro crítico é um parâmetro de temperabilidade que a gente tem em aços. Então, com um pouquinho de elemento de liga aqui, 0,4, 0,8, eu saí aqui de um tamanho crítico de zero, praticamente, aqui para... Zero não, porque eu vou ter um pouquinho de carbono sempre, né? Mas, no caso do molibdênio, 0,4 eu já aumentei muito o tamanho crítico, cromo, manganês também. Aí a gente observa como os elementos de liga eles vão afetar a temperabilidade ali. E como que esses estabilizadores aqui da ferrita e da austenita, que são os meus elementos de liga, como eu divido eles vão afetar ali a minha transformação perlítica. A minha transformação perlítica, ela vai acontecer aqui nessa linha, né? Na minha linha eutetoide. Quando eu estou adicionando aqui os elementos de liga estabilizadores da ferrita, eu vou ter ali uma tendência de restringir o meu campo austenítico, né? Então, lembrando, o que está acontecendo quando eu estou tendo ali o estabilizador da ferrita? É como se o meu campo austenítico aqui, o gama, ele tende aqui a vir para essa linha pontilhada, né? Ela tende a subir, eu estou restringindo o tamanho dele. Então, o que está acontecendo? Né? Eu estou elevando a temperatura do eutetoide, porque a minha temperatura do eutetoide estava aqui. Quando eu adicionei o meu elemento de liga aqui, que é o estabilizador da ferrita, a minha temperatura eutetoide subiu. E a gente consegue observar isso nesse gráfico aqui. Ó. Esse aqui eu tenho a minha temperatura eutetoide. Eu estou vendo aqui que os meus elementos estabilizadores ali da ferrita, o cromo, o tungstênio, o molibdênio, o silício e o titânio, são estabilizadores da ferrita, eles vão aumentar a minha temperatura eutetoide, um pouquinho de adição só de elemento de liga. Mas o titânio aqui a gente está vendo o maior efeito, seguido pelo molibdênio, depois os outros elementos de liga. O que vai ter o menos efeito aqui vai ser o cromo. Por outro lado, quando eu estou aqui adicionando os meus estabilizadores da austenita, aqui, ó, os estabilizadores da austenita, eles vão ter um efeito contrário, né? Então, como que vai ser aqui no meu diagrama ferro-carbono, como que eu vou avaliar aqui o meu estabilizador da austenita? Ao invés do meu gráfico aqui subir, ele vai cair, porque essa temperatura ela vai descer, né? Então, aqui a minha temperatura que antes era aqui, ela veio para cá. Então, isso significa o quê? Que a minha temperatura onde está acontecendo a transformação tetóide, ela acabou diminuindo um pouquinho. Quem são os meus elementos ali que são estabilizadores da austenita, os principais? O manganês e o níquel. Então, quando eu estou adicionando manganês e níquel, a minha linha do eutetoide aqui, ela está descendo do ponto padrão aqui para uma temperatura um pouquinho mais baixa, estou estabilizando essa linha ali onde estou tendo a transformação eutetoide. E, por um outro lado, todos os meus elementos de liga, eles vão reduzir a composição do eutetoide, né? Aqui a gente estava avaliando como que eu estava alterando a temperatura onde estava acontecendo essa transformação. Mas como que esse elemento de liga ele pode acabar deslocando para a esquerda ali ou para a direita a composição onde eu tenho o meu ponto eutetoide? Na verdade, ele só vai deslocar para a esquerda, porque quando eu estou adicionando elementos de liga, sejam eles estabilizadores da ferrita, sejam eles estabilizadores da austenita, o meu ponto onde eu vou ter uma transformação eutetoide completa, ou seja, o meu ponto eutetoide, ele vai sempre diminuir. Então, se qualquer elemento de liga que eu estou adicionando, por exemplo, aqui níquel, cromo, silício, manganês, tungstênio, molibdênio, titânio, né, ele vai alterar aqui a minha composição eutetoide. Então, aqui uma adição de 2%, por exemplo, de elemento de liga de molibdênio, ele vai sair aqui de uma composição que era praticamente 0,8 de carbono para uma composição de 0,25. Então, é como aqui, no caso do meu molibdênio, se eu estivesse saindo daqui
e indo para aproximadamente 0,3, é como se o meu etatóide ficasse mais ou menos aqui, né? Obviamente, o molibdênio ele vai aumentar a temperatura, então é como se ele estivesse mais ou menos aqui, nesse meu ponto eutetoide. Então, meus elementos de liga, se eu estou adicionando um ou outro, eu vou deslocar um pouco para a esquerda, muito para a esquerda, pouco para a esquerda, muito para cima, pouco para cima. E daí que eu vou tendo a alteração do meu campo austenite, de uma maneira geral ali no meu diagrama de fases, né? E ainda o meu elemento de liga ele pode afetar, por exemplo, o espaçamento interlamelar quando eu tenho uma estrutura perlítica. A gente viu como ele afetou a nucleação, a gente viu como que ele afetou ali os parâmetros dentro do meu diagrama de fase, e a gente está vendo aqui agora como que ele afeta o espaçamento interlamelar, né? Ou seja, as minhas lamelas de perlita. Quando eu estou adicionando aqui o meu elemento de liga, ele pode tanto aumentar quanto diminuir ali o espaçamento o espaçamento interlamelar da perlita, que eu vou chamar aqui de S0, que a gente viu lá na aula de espaçamento ali interlamelar, na parte de formação da perlita. Mas não tem uma correlação direta ali entre esse comportamento. Por exemplo, ele é estabilizador da ferrita, então ele vai aumentar o espaçamento interlamelar. Não. Ele é estabilizador da austenita, então ele vai diminuir? Também não. O efeito ele é muito particular. E os principais fatores ali que afetam, eles são fatores aqui que são correlacionados à energia interfacial. Então, olhando aqui essa tabelinha, por exemplo, eu tenho o efeito dos elementos de liga no espaçamento interlamelar da perlita. Então, aqui eu tenho um elemento, por exemplo, o cobalto, ele é um estabilizador da austenita, mas ele acaba aqui reduzindo o espaçamento interlamelar. Enquanto o manganês, que ele também é um estabilizador da austenita, ele acaba aumentando ali o efeito do espaçamento interlamelar. Então, por isso a gente diz que não tem uma regra, não tem um padrão ali de comportamento. A gente vai ter que avaliar caso a caso ali como que o meu elemento de liga vai estar influenciando nessa característica da perlita. E quando a gente está falando aqui agora da dureza, como que esses elementos eles vão afetar ali na dureza que eu estou tendo na perlita, eu vou ter um aumento ali ligeiro da dureza perlítica, ali que foi observado em ácidos ali microligados de nióbio, e aqui o efeito principal ele é dado à precipitação do nióbio na ferrita da perlita, né? A perlita, eles são grãos, né, de ferrita mais cementita. Então, a ferrita aqui, que é a fase macia, ela vai tender ali a apresentar um aumento de resistência por precipitação de carboneto. Porém, né, o efeito da temperatura é importante. Né? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma taxa de resfriamento maior, eu vou ter ali um espaçamento interlamelar menor. E isso, de uma maneira geral, ela também vai afetar ali a estrutura a dureza, a propriedade mecânica da minha perlita. Vou tentar dar um zoom aqui rapidinho, só para a gente olhar esses dois gráficos. Aqui a gente consegue observar, por exemplo, que a adição do nióbio ele aumenta levemente aqui para um espaçamento interlamelar constante. Eu vou ter um aumento, um pequeno aumento aqui da minha perlita devido à adição do nióbio, que eu estou formando ali a precipitação de carboneto. Já aqui, quando eu estou, por exemplo, considerando o efeito da temperatura de transformação, como que eu vejo isso? Eu tenho aqui a temperatura de transformação, ou seja, para cá eu estou tendo temperaturas de transformação maiores, ou seja, na verdade, que eu vou ter um ΔT menor no meu processo, e quando eu tenho para cá, eu vou ter um ΔT maior, ou seja, eu vou ter uma cinética mais rápida, tanto que daqui para cá eu estou tendendo a formar bainita e daqui para cá eu estou tendendo a formar perlita. E a gente pode observar que quando eu tenho uma taxa de resfriamento menor, né, ou seja, quando eu tenho um ΔT maior, eu vou ter uma dureza muito maior, tanto do meu ácido carbono normal com nióbio, quanto com o nióbio. Né? E à medida que eu estou aumentando a temperatura onde está acontecendo essa transformação, eu consigo observar aqui que a dureza está bem menor, né? Por quê? Porque eu vou ter um espaçamento interlamelar muito maior nesse caso. Então, esses aqui são os efeitos gerais de propriedades no espaçamento interlamelar. E quando eu estou aqui falando de resfriamento contínuo, ácidos dos quais eu estou tendo resfriamento contínuo, eu vou ter um aumento aqui da taxa de resfriamento, e esse aumento ali da taxa de resfriamento vai fazer com que a minha perlita ela seja formada, né, cada vez de maneira menor, na distância interlamelar, né? Ele vai reduzir ali o espaçamento interlamelar e eu vou ter, consequentemente, o aumento da dureza. E a gente pode observar aqui uma coisa interessante da gente observar
aqui nesses gráficos aqui. Por exemplo, aqui nesse gráfico de uma maneira geral, eu tenho aqui a minha dureza e aqui eu tenho a taxa de resfriamento. Uma coisa que a gente consegue observar é que, com o aumento aqui da minha taxa de resfriamento, eu vou ter o aumento da dureza. Ou seja, daqui para cá eu estou aumentando a dureza, por quê? Porque eu estou aumentando a taxa de resfriamento. Ok. Aí, o outro efeito que a gente pode observar é o efeito da adição do nióbio. Aí, quando a gente adiciona o nióbio aqui, por exemplo, num ácido de 0,8% de carbono, a gente consegue observar aqui, por exemplo, com uma taxa de resfriamento alta, a diferença de dureza com ácido com nióbio para um ácido sem nióbio é muito pequena. Eu não estou tendo efeito ali de aumento de resistência devido ao nióbio. Para uma taxa um pouquinho menor, eu até tenho um pouco de efeito, mas não tão elevado. Né? Isso para aços ali com 0,8% de carbono. Porque ali eu já tenho um aço que eu vou ter um efeito muito maior de aumento de resistência devido à formação de cementita ou algum outro tipo de fase ali bainítica, por exemplo, do que a adição ali do efeito, por exemplo, de precipitação de carboneto, ou aumento de solução sólida na ferrita. Aí, no caso, quando eu tenho um ácido com baixa quantidade de carbono, ou com menor quantidade de carbono, que é o 0,4% de carbono, a gente pode observar que, do ácido com nióbio, em relação ao ácido sem nióbio, eu tenho aqui um aumento de dureza muito maior. Ó. A diferença de dureza entre eles é muito elevada, mesmo para a taxa de resfriamento elevada. Por quê? O ácido com 0,4% de carbono, ele vai ter muito mais ferrita do que um ácido com 0,8% de carbono. Se ele vai ter muito mais ferrita, isso significa que esse ácido com 0,4% ele vai estar mais sujeito ao endurecimento por solução sólida e por precipitação de carbonetos devido ali ao efeito do nióbio. Então, eu vou ter um aumento ali do endurecimento da ferrita, né? E isso a gente observa aqui, ó, para ácido 0,4% de carbono, a gente vai ver que a adição do nióbio ela eleva até 50 pontos na escala Vickers da dureza da perlita, né? Esse gráfico aqui ele só mostra que, por exemplo, quando eu tenho uma taxa de resfriamento pequena, né, quando eu estou com uma maior quantidade de nióbio, eu tenho uma fração maior de perlita também sendo formada, né? E para taxas de resfriamentos elevadas aqui, a minha quantidade de perlita é praticamente a mesma, tanto um ácido carbono quanto um ácido carbono com nióbio. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. É sempre um prazer tirar essa dúvida para vocês. Lembre de deixar o like, isso ajuda bastante aqui no vídeo. Deixe comentários sobre o que você achou dessa aula também, que eu gosto bastante de ver o comentário de vocês. Caso você queira aqui apoiar o canal ou ter acesso a conteúdo exclusivo do canal, dê uma olhada no nosso programa de membros. A partir de R$ 5 você consegue ter acesso a conteúdo exclusivo, bem baratinho, e você me ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.